Bloqueados. Apresenta A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Hoje vamos contar a história de A Moreninha, mas de uma forma diferente. Afinal, essa novela literária foi marcada como o início da ficção do romantismo brasileiro. Mas por que se chama Moreninha? Morena é branca, de cabelos castanhos ou negros. Aqui não é considerado a etnia, mas sim a cor dos cabelos. Ah, entendi. Vamos começar logo a história, senão fica chata. Beleza! Ao chegar em casa, após uma longa noite fora, Felipe se depara com seus amigos, Augusto, Fabrício e Leopoldo, todos estudantes de medicina. Com o feriado de Santana se aproximando, Felipe convida seus amigos para a casa de sua avó, Dona Ana. Ah, você viu? O quê? Em meados do século XIX, e o tempo era do desenvolvimento econômico. Então, os hábitos e preferências eram copiados de Paris. Fazer o quê, né? Não interrompe! Continuemos a falar da burguesia carioca. Você ia dizendo sobre a casa da avó do Felipe. Fabrício sai e Augusto e Felipe fazem uma aposta. Todos foram para a ilha, mas Augusto permaneceu e recebe uma carta com pedido de socorro de Fabrício. Augusto, ao chegar na ilha, debate sobre as primas com seus colegas. Junto a Leopoldo, é levado para a casa de Dona Ana e, ao chegar lá, são devidamente apresentados. Augusto nota a presença de várias moças, inclusive de uma menina moreninha travessa. Você viu os vestidos? Que lindos! As roupas longas enfeitadas com espartilhos e anáguas. Anáguas? Nessa época, ainda podia se chamar de época vitoriana. Por que vitoriana? Sabe a Rainha Vitória do Reino Unido? Sim, sei. Então, podemos chamar de época vitoriana. Essa época foi dividida em dois tempos, o Early Victorian e o Mid to Late Victorian. Vamos considerar que a época aqui contada é o Mid to Late Victorian. Ah, lembrei que nessa época nasceu a sociedade de consumo. Já nessa época? Sim, afinal eram tempos de revolução industrial, consumo, comércio e desenvolvimento de ferrovias, e prosperidade influenciou a moda na época. Certo, vamos à casa da Dona Ana. É concedido um jantar e um dos convidados solicita um diagnóstico a Augusto. Este se recusa a dar um diagnóstico sério e é acusado de mau médico. Fabrício interrompe a cena e solicita uma conversa com Augusto. Nossa, só porque ele recusou um diagnóstico era um mau médico? Não é por isso. Naquela época, para um médico ser considerado bom, o jaleco que ele usava tinha que estar o mais sujo possível. Quanto mais sujo, melhor você era considerado na área. Aí vem a grande ironia. Por isso que muitos morriam de doenças e infecções causadas por bactérias do próprio jaleco. Mas aqui, vemos que o Augusto recusa-se a dar o diagnóstico porque ele quer se livrar logo da convidada. Continuemos. Em outro local, longe de todos, Fabrício questiona Augusto se o mesmo ajudará a se livrar de Joaninha, esta que surgiu como possível pretendente. Augusto explica que não será possível dar tal ajuda, e Fabrício, com raiva, diz que se vingará de Augusto. Ao voltar para o jantar, Augusto conversa sobre Carolina, a moreninha travessa que vira mais cedo, com a senhora Clementina. Fabrício, com raiva, viu uma ótima oportunidade para expor os escrúpulos namoradeiros de Augusto a todos. Augusto não nega as palavras de Fabrício. Acrescenta que todas as mulheres devem ser vistas, por serem belas donzelas. Esse Augusto, hein? Pensava que as mulheres eram o quê? O sexo frágil? Não é isso. É que naquela época e talvez hoje em dia, as mulheres eram consideradas frágeis, tímidas e inocentes. Daí esse termo, sexo frágil. Mas de frágil, não temos nada. Agora todo mundo no jantar vai ficar doido. Todos à mesa se espantam. Felipe nota tal constrangimento e interrompe as acusações. Propõe um brinde com as iniciais do nome das pessoas que gostam. Augusto, por sua vez, diz que seu brinde teria que ser para o alfabeto inteiro. Leopoldo questiona Augusto sobre o jantar.
questiona por quem ele está apaixonado e o que acha de Carolina, a moreninha. Típico. Vamos prosear dos pretendentes. Mas é verdade. Não se esqueça que naquela época os affairs era assim. Os burgueses adoravam prosear sobre os encontros em jantares, passeios ao jardim, festas e assim por diante. Bem que você disse, agora a cena ocorrerá em um jardim. No jardim, Dona Ana se aproxima de Augusto para conversar e reclamar sobre as atitudes impostas no jantar. Augusto reflete sobre o assunto. Decidem ir à gruta para conversarem a sós. Agora é o famoso momento Good Times. Ocorre um flashback e Augusto conta para Dona Ana uma lembrança. Quando Augusto era criança, viajou com seu pai e conheceu uma menina à beira da praia. Brincaram juntos por uma tarde inteira. Em suas promessas, decidiram se casar no futuro. De repente, viram um garoto passar correndo entre eles. O garoto estava aos prantos, dizendo que seu pai estava para morrer. Decidiram então que o acompanhariam até a casa do garoto. Ao chegar no local, perceberam que a família era muito pobre e decidiram então ajudar com o que tinham no bolso. Então, o pai do garoto, agradecido, notando Augusto e a menina, questionou sobre o que os dois eram um para o outro. Augusto responde então que ficariam juntos quando crescessem. O homem então abençoou-os e deu a eles um broche como símbolo dessa união. Mas Augusto e a menina nunca mais se viram. Dona Ana presta atenção em que Augusto diz e conta também uma história. Eles notam que Carolina estava próxima e estava cantando. Dona Ana decide sair primeiro da gruta, e Augusto aproveita para tomar água e acaba mudando seus conceitos sobre a moreninha. Essa Carolina é bem esperta, né? Por quê? Porque ela estava de olho na conversa. Típico stalker, né? Ai, ai. Vamos voltar para a história? No jantar, Carolina acidentalmente derruba uma xícara de café em Augusto. Augusto fica furioso e vai trocar de roupa. No quarto, as primas de Carolina debochando das pessoas, inclusive dele. Carolina entra no quarto das primas, gritando e pedindo socorro. Todos seguem Carolina até o quarto de Paula, a moça cuidadora de Carolina. Paula estava em sono profundo. Este acontecimento era devido a uma bebedeira. Augusto e seus amigos notam o álcool e acalmam Carolina, dizendo que é apenas cansaço. Essas bebedeiras, garanto que foi só um copinho de álcool, se bem que os romanos já diziam, no vinho, a verdade. No jardim, Dona Ana nota que Augusto está desanimado com algo. Coitado do Augusto. Essa dor no turo, tatuado no meu peito, tem nome. Lá vem você com música. Claro, uma música para cada situação da vida. Chega o dia do sarau. As primas de Carolina notaram que Augusto deu sinal de que gostava de todas, então decidem se vingar. Escrevem um bilhete para que se encontrassem na gruta. Ao chegar no local, desmascaram Augusto. Este, por sua vez, conta todos os segredos de cada uma delas. Nossa, ele deu sinal que estava interessado por todas. É porque naquela época, as mulheres se correspondiam com mais de um namorado ao mesmo tempo. Era importante garantir o casamento. Ai, ai, esses casamentos nada românticos, só ascensão social e status, que fake. Chega de crítica, meninas. Vamos à vingança. V de vingança. Carolina percebe o ocorrido e, ao notar que não estava sozinha na gruta, decide sair do local antes de escutar Augusto dizer que está apaixonado por outra pessoa. De volta para casa com os amigos, Augusto é questionado se está apaixonado por Carolina. Augusto o assume. Porque eu tinha a impressão que desde o começo ele estava apaixonado por ela. Shhh. Vamos continuar. Após todo o ocorrido, Augusto e Fabrício vão passar o fim de semana na ilha. No local, próximo de Carolina, Augusto se vê sendo ensinado a bordar por sua amada. Uma semana depois, aparece no local com um bordado comprado e tenta enganá-la. Isso a deixou irritada, mas tudo acaba se resolvendo com um passeio no jardim, onde ele se declara para ela. Essa Carolina era doida mesmo. Agora vem a parte mais chata, né? Sim, coitado do nosso Augustinho. Há uma controvérsia na história, e o pai de Augusto impede-o de se encontrar com sua amada, trancando-o no quarto. Felipe fica sabendo do ocorrido e conta para Carolina o que aconteceu.
Ela se desespera pela situação. Augusto consegue escapar e vai de encontro à amada. Augusto não encontra a moreninha e questiona a Dona Ana sobre onde ela está. Dona Ana explica que Carolina está na gruta. Augusto sai apressado para encontrá-la. Chegando na gruta, Augusto encontra Carolina e a pede em casamento. Para a surpresa de Augusto, ela nega e diz que ele ama a menina da história de infância. Augusto nega, diz que a ama. Mostra o broche que recebeu do homem enfermo na sua infância. Carolina percebe então que eles eram as crianças da história. Que fofo! Por que fofo? Ora, porque era o destino dele estar com ela. Não é romântico? Deve ser por isso que se chama época romântica. Uai! Você sabe que não tem nada a ver essa sua teoria de que só porque é romântico define o termo romantismo. Estou brincando, né? Do que é feita a vida sem as brincadeiras? Eu sei que, quanto à origem do termo romance, há duas hipóteses. A primeira, que pode ter sido originada de romans, que era o vocábulo da língua provençal, a forma latina derivada de romanicus. E a segunda seria que o termo vem de romanice, que era designada às obras escritas em romanço, que nada mais era a língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos. Está vendo? Ela prestou atenção nas aulas de literatura. Vamos à última cena dessa novela literária. O fim que todos sabíamos que iria acontecer. Está vendo? Por isso que eu disse, que fofo! Que vem a marcha tradicional de entrada da noiva. No casamento, Felipe cobra Augusto pela aposta inicial, que seria que, se ele se apaixonasse nessa viagem, deveria escrever um romance. Augusto diz que o romance já está pronto, e é intitulado como A Moreninha. Oh, um final de contos de fadas! Fim.